Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 32. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é a produção textual narrativa. O que nós temos como objetivo para essa aula? Entender o conceito de narrativa e reconhecer exemplos de textos narrativos, conhecer as partes que compõem a narrativa. Então, para início de conversa, o que são narrativas? É uma exposição de fatos, uma narração, né? Um conto ou uma história. As notícias do jornal, história em quadrinhos, romances, contos e novelas são, entre outras, né, formas de contar uma história, ou seja, são narrativas. Tudo que está narrando fatos ou situações nós chamamos de narrativa. Trouxe como exemplo para vocês um texto jornalístico, né, que vai relatar uma situação para nós. Vamos ver lá então. Em busca de maior eficiência energética, redução de custos e um empreendimento mais sustentável, o empresário Giacomo Isoton, de Joinville, Santa Catarina, proprietário e diretor-geral da Transjoy Transportadora, deu início ao seu projeto de microgeração de energia em outubro de 2019, com a instalação de 496 placas fotovoltaicas na empresa. Desde então, relata que teve muitos ganhos com a decisão. Tá? Então, nesse exemplo ali, nós temos uma narrativa, né? Contando um fato de uma empresa de Joinville que queria reduzir custos e ter um empreendimento mais sustentável, né? E esse empresário, então, resolveu colocar, né, instalar algumas placas para que tenha geração de energia na sua própria empresa. E ele diz que já teve muitos ganhos com isso. Legal? Outro exemplo que nós temos é uma tirinha. Também é uma narrativa, quando os personagens estão narrando, né, uma história. Não só a narração, não só as falas, mas nós acompanhamos através das imagens que aparecem. Então, nós temos lá a Magali andando, aí ela achou lá uma lâmpada, né? E esfregou a lâmpada e saiu um gênio e falou assim: sou seu escravo, pode pedir o que você quiser. E ela então pediu, né? Provavelmente comida, né? Faça um monte de comida para mim. Olha só o que aconteceu. Será que ele foi feliz nessa história ali, dizendo que ele era o escravo dela? Virou, né? Porque ela come muito, né? A personagem ali come bastante. E esse gênio, então, acabou indo para a cozinha para ela. Na segunda tirinha, nós temos a Mônica, que diz assim: espelho, espelho meu, existe uma garota mais linda do que eu? E o espelho fica pensando e fala depois: nesta tira, não. E olha a cara da Mônica de descontente com o que ela ouviu. Claro que isso é tudo uma brincadeira, né? Uma parte mais humorística. Tem também um continho aqui que eu trouxe para vocês como exemplo de narrativa. Vamos lá. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco. Na soalheira danada do meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai, não. Nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa. Como você se chama? Eu não me chamo, não. Os outros é que me chamam de Zé. Então, ali, uma brincadeira também, né? Uma parte engraçada do texto e que nós temos uma narrativa, uma pequena historinha, né? Um conto.
Dentro da narrativa, nós temos alguns elementos que são essenciais, né? E a prof trouxe ali para vocês uma ilustração para que vocês lembrem, né? Quando falar de pente, mas professora, tem pente na história? Não. Pente, as letras P-E-N-T-E vão lembrar dos elementos da narrativa, que são personagem, espaço, narrador, tempo e enredo, tá? Mas o que é isso, professora? Como é que eu identifico esses elementos dentro da narrativa? Pois bem, personagem são os participantes da narrativa, qualquer uma delas, tá? Desses exemplos que a professora trouxe para vocês ou de outros textos que vocês se depararem. O espaço é onde aconteceu o fato. O narrador é quem conta o fato. O tempo é quando aconteceu o fato. E o enredo é a sequência dos fatos, a trama. Então, é como se você contasse rapidamente aquela historinha. Quando você quer contar para alguém alguma história que você leu, por exemplo, um livro, você não conta exatamente cada fala de personagem, cada frase que você leu lá do livro. Você conta uma sequência de fatos para que a pessoa entenda como foi essa história, assim, resumidamente. Então, esse é o enredo, tá bom? Vamos ver dentro do texto como é que a gente procura esse pente, então, e como que a gente faz a análise. Vamos ver lá o texto que a professora trouxe para vocês. O texto é Avestruz, de Mário Prata. O filho de uma grande amiga pediu de presente pelos seus 10 anos uma avestruz. Cismou fazer o quê? Moram em um apartamento em Higienópolis, São Paulo. Ela me mandou um e-mail dizendo que a culpa era minha. Sim, porque foi aqui, ao lado de casa, em Floripa, que o menino conheceu as avestruzes. Tem uma plantação, criação deles. Aquilo impressionou o garoto. Culpado, fui até o local saber se eles vendiam filhotes de avestruzes e se entregavam em domicílio. E fiquei a observar a ave. Se é que podemos chamar aquilo de ave. A avestruz foi um erro da natureza, minha amiga. Na hora de criar a avestruz, Deus devia estar muito cansado e cometeu alguns erros. Deve ter criado primeiro o corpo, que se assemelha em tamanho a um boi. Sabe quanto pesa uma avestruz? Entre 100 e 160 quilos. Fui logo avisando a minha amiga. E a altura pode chegar a quase 3 metros, 2,7 para ser mais exato. Dentro desse texto, nós vamos encontrar então o pente, os elementos que fazem parte da narrativa. Então vamos lá. Personagem. Quem são as personagens deste texto? A mãe do menino, o amigo da mãe. O espaço onde aconteceu o fato? Em Floripa, como ele mesmo citou, que é uma abreviação, né, de quem vive lá e quem é da região, que para falar sobre Florianópolis. Narrador, o próprio amigo da mãe. O tempo foi um curto espaço de tempo, foi entre uma ligação e a procura pelo animal. E o enredo, como é que foi, como é que aconteceu essa história? Então teve a ligação, teve a procura pelo animal e o retorno dele para sua amiga. Então é dessa forma que a gente vai analisar e procurar os elementos da narrativa, tá bom? Vamos treinar um pouquinho agora. Agora que nós já fizemos um treino, agora a gente vai, vamos ver como você se sai. A professora trouxe o mesmo texto do início, aquele texto jornalístico, para que você procure os elementos da narrativa. As personagens, o espaço, o narrador, tempo e enredo. Então vamos ver lá o que você
consegue achar. Vamos ler de novo o nosso texto lá, de repente, para esclarecer um pouquinho. Às vezes, pessoal, nem tudo tá escrito lá dentro do texto. Vai do entendimento, por isso que é importante que a gente interprete bem as informações que estão lá dentro do texto. Então, vamos lá. Em busca de maior eficiência energética, redução de custos e um empreendimento mais sustentável, o empresário Giacomo Isoton, em Joinville, Santa Catarina, proprietário e diretor-geral da Transjoy Transportadora, deu início ao seu projeto de microgeração de energia em outubro de 2019, com a instalação de 496 placas fotovoltaicas na empresa. Desde então, relata que teve muitos ganhos com a decisão. Aqui, entre parênteses, é a fonte do nosso texto, né? De onde foi extraído. Vamos procurar, então, o pente desse texto. Personagem. Quem é o personagem desse texto? O empresário Giacomo Isoton. O espaço. Onde foi que aconteceu isso? Lá na transportadora dele. O narrador. Quem foi o narrador? Aparece aqui, por isso que a professora falou, ó. De onde a gente tirou esse texto? Lá do site do G1. Então, o narrador, uma pessoa que trabalha no jornalismo da página do jornal. Tempo. Não está o tempo ali necessariamente escrito, mas nós temos datas de outubro de 2019 até os dias atuais, né, que relata que teve muitos ganhos. Quando que aconteceu essa reportagem? Em 2021, então aproximadamente 2 anos, tá? E o enredo, o que a gente conta dessa história? Então, teve a identificação do personagem, quem era ele, teve o lugar, dizendo onde que ele trabalhava, onde que ele fez as modificações, a narração do fato, qual foi a modificação que ele fez, né? Qual foi a implantação que ele fez lá, e o tempo que ele fez isso, desde outubro de 2019. Então, resumidamente, a gente conta como foi estruturada essa narrativa, tá bom? Feito isso, você consegue fazer a tua atividade proposta. Lembre de colocar sempre lá no teu caderno a data de hoje, o tema da nossa aula e tudo o que a gente aprendeu sobre ela. É importante que você volte, se você não lembra, mas volte lá no nosso slide sobre elementos da narrativa e coloque ele lá no seu caderno para que você lembre. Também, colocando isso, você coloque o que cada um deles para que você consiga identificar ele no texto. Depois disso, você está pronto lá para a nossa atividade proposta, tá bom? Eu fico por aqui, te espero na próxima aula e te desejo bons estudos.